da sua essência, do seu ser. É alguém que eu conheço há muitos anos, é da minha família, minha tia querida Valesca Amorim. A gente aqui traz esses artistas que faz parte da minha vida, vamos dizer, e muitos trazidos, como todos, foram pessoas que cruzaram no meu caminho e que me marcaram a história e que também fez parte dessa minha trajetória na formação da artista Patrícia. Então aqui já me explico, porque vamos entrar em nova fase, melhor, mas que também vocês vão compreender bastante o início de tudo, onde a arte, o artista veio primeiramente do ensaio fotográfico, e esse nome, essa idealização desse conceito foi baseado nessa experiência minha. Pois agradeço a todos a paciência, esse decorrer não é uma despedida, mas também uma apresentação para essa próxima etapa. Porque hoje, por ser o primeiro domingo da Arte ao Artista, né? A Arte ao Artista finalizando e recomeçando com um novo projeto de live art. E aí vamos falar com esses artistas projetado não apenas na sua subjetividade, mas o artista, a arte pelo artista. Então o artista fala, mas difundindo a sua arte, falando sobre, seja os seus paradigmas, as suas questões e também os seus estudos. Então, espero que esteja claro. Eu quis explicar hoje, para quem não entendeu a última live, e essa também inesperada, porque eram todas as segundas-feiras, porque as próximas lives, a partir de outubro, serão aos domingos, ok? Então, vou chamar a Valesca, que é uma querida artista, que tem muito para contar para a gente, por ser pedagoga, por ter experienciado essa mudança do artista, não somente como mãe, mas como alguém que observou a si mesmo, como desde a infância até essa fase adulta. E eu frisei bastante nesse nosso cartaz que com 50 anos deu início ou assume a sua arte, a sua essência arte. E a chamando... Olá! A responsabilidade. Olha, Na verdade, você melhorou aqui. Eu estou aqui, eu estou entrando num reduto que não é meu, mas eu peguei que é o cantinho aqui do meu querido. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Yes. Os cantos proibidos dessa casa. Então, antes de você começar, eu vou te contar, antes de você começar, eu quero já falar algo ao vivo, que não sei se você sabe, que eu sou sua fã e sua admiradora, independente do que tenha sentido, e esteve sempre com essa, vamos dizer, com essa imagem da louca, né? Por isso que você foi importante você estar aqui, porque essa nova fase live art, a gente vai focar nesse reverente do artista. Então você está fazendo parte dessa história porque você está no entre-meio entre as duas coisas. Então a gente está chegando numa nova fase e você faz essa conexão com todos esses dois lados. E que, apesar de, vamos dizer, você não ter desenvolvido a sua arte, eu sempre vi você aí com pintura, mesmo sendo pedagoga, não é isso? Fazendo lá seu barro, também com o contato aí com a artista em questão, que você vai dizer que também tem tudo a ver com esse histórico aqui nosso, de onde surgiu a arte, o artista, você vai contar. Pois é, a questão da pedagogia, ela veio por não foi uma descoberta, realmente havia uma descoberta, houve um processo, né? É aquela coisa de que o artista, mesmo se você não estimular, ele vai, todas as crianças são estimuladas, certo? Todas as crianças. Mas algumas crianças, elas não precisam de estímulo, é fato. Isso brota naturalmente. Agora, tem criança que você estimula e ela não... Ela vai porque você está estimulando, mas não é bem a praia dela. Entendeu? É aquela criança que você vê que, eu quero mais contar, eu quero aquela coisa mais... Existem as características de cada ser humano. Cada ser humano, ele inclina para um lado. E é lógico que você tem que estimular, que ajuda, até na próxima profissão dele. Você é matemático, eu não quero desenhar. Tem criança que detesta desenhar. E você, não força, né? Vai lá, estimula. Não quer, deixa a praia da criança. O que aconteceu comigo foi o contraponto. Não estimula porque ela vai virar artista.
E aí não quero filho artista, porque eu vim de uma época dos anos 70, né? Que eu nasci em 71, eu tô fazendo 50 anos, cinquentenário, é Muito difícil, né? bem, parabéns. Meus cinquentenários. Então eu vim de um período em que ser artista era virar hippie, era você ser. Você passa fome, você entrar Uhum. com drogas, você tem um lado marginal de ser, né? Era um lado marginal, né? Você ia virar tatuagem, ia sair de casa, ia ser preso, né? Porque nós estávamos num período que ainda estávamos no período de ditadura, né? Então, Hoje em eu dia, né, comecei. tem um resquício, Hoje em mas dia, as pessoas soubessem o que é, não tinham noção, né? tem um Do que resquício ainda, mas significa. E é por isso que algumas pessoas, elas douram muito a pílula de muitas coisas foi um momento difícil. Então, assim, a gente não podia falar certas coisas na escola, porque se a gente falasse algumas coisas na escola, alguém chegava e dizia, olha, fulano está falando demais. Às vezes tínhamos dentro da escola pessoas que observavam o que nós estávamos falando, que o professor falava, e chegava e denunciava, o professor está falando coisa errada, né? e você E lembra disso, aí, o hein, que não professor fez ia. E a repressão não era assim, eu vou falar e vou brigar com o professor, né? Era uma coisa assim, bem mais complicada. Mas assim, eu quando despertei, foi muito cedo, mas não tinha noção disso. Quando foi que caiu o meu despertar, que aí começaram os primeiros conflitos? Eu acho que eu comecei com 7, 8, foi assim que eu cheguei em Fortaleza, porque eu sou do Rio, mas eu vim para Fortaleza muito pequena. Quando eu chego em Fortaleza, eu passei a desenvolver isso. E tem uma coisa assim que muita gente. Eu tenho familiar artista, não vou dizer o nome, porque não vale a pena. Gosto muito dele. Enxame, ai, né? Não tem nada a ver. Deixa o coitado Por lá mim quieto, fala deixa tudo, minha por vida mim em fala paz. tudo, por mim Deixa o fala coitado tudo. quieto e minha vida em paz, né? Porque o Tá pessoal bom. pira, né? Eu tenho, e é consagrado nacionalmente. E passou pelo. Vocês fiquem imaginando aí, é uma pessoa que quebrou padrões para a época, e ele passou pelo mesmo problema que eu passei, né? Que foi a questão da repressão familiar. Ah, os seus pais eram maus? Uau, não, eram pais. E como todos os pais do momento tinham medo dos seus filhos irem. O que era o ideal? Era o funcionário público, a pessoa que presta o concurso, a pessoa que faz a faculdade, que se forma, é o doutor, a doutora. Então, o que estava traçado? Você é médica. Hum. Inicialmente, iria ser médica. Meu pai, você é arquiteta. Então, porque ele já via, o meu pai era um homem visionário, ele via que a minha mãe sabia da minha inclinação para isso, e o meu pai também. Então, eu tenho as duas, porque nós somos múltiplos, que as pessoas não entendem. Por isso que algumas pessoas, quando chegam na universidade, elas enlouquecem, porque elas percebem que são múltiplas. Então, você inclina para uma preferência, para aquilo que vai te fazer mais feliz e para aquilo que vai te dar mais dinheiro. Atualmente, principalmente, é o que vai lhe dar mais dinheiro. E era a grande preocupação do pai e da mãe que seja autossustentável. E como você A fez? minha Aí eu comecei a pirar os meus pais. Virou Primeiro porque rebelde. eu não fui uma criança tão fácil. Eu era uma criança muito danada, eu fugia de casa, eu ia brincar no parquinho. Eu vi minha infância por os melhores momentos da minha vida e os piores momentos da minha vida. Porque eu apanhei muito, porque eu era muito danada, eu saía correndo por cima dos muros, e eu só brincava mais com os meninos, que aguentavam. Eu tinha 2 irmãos mais velhos. Então eu apanhava de brincar com eles, então vamos lá, vamos brincar com os meninos, que eu brinco com os meninos dentro de casa, eu vou brincar com os meninos, né? E as meninas não aguentavam as minhas brincadeiras. E eram Sim. brincadeiras mais agressivas, então eu corri em cima do muro, né? Eu caí de cima de uma árvore brincando de pega-pega, quebrei o braço, então eu era terrível. Todas essas características, essa forma de ser, poderia ter tomado outro rumo ou o quê? Teria centralizado mais, porque por eu ter energia demais, eu desenhando, eu centralizava, entendeu? Eles começaram a colocar os lápis, os desenhos, para eu não sair e ficar me danando.
E aí eu centralizava, aí foi brotando naturalmente. Um belo dia eu já tinha crescido um pouco, e eu fiz o rosto do Tancredo Neves, que tinha morrido na época. Aquilo me impactou e eu fui olhando e fui fazendo. Foi natural. E o meu irmão disse: você colocou o papel em cima. Que havia aquela coisa de colocar o papel em cima para desenhar, para copiar. Eu disse: não. E eu achei assim, por quê? Era uma coisa tão insana. Por que não? Você colocou, faz de novo. Aí eu fiz novamente. Aí ele foi lá espantado, né? Ela fez novamente. Interessante. Ela Quantos fez anos tinha, mesmo. Aí amiga? chamou o pai, chamou a mãe. E o bicho, né? Estranho. O que é? Né? Eu gostei, fiquei toda me sentindo. Eu não sabia se era alguma coisa errada ou se era alguma coisa boa, porque estava todo mundo olhando e eu dizendo, vão me criticar, né? Aí o meu pai, a minha filhinha desenha muito bem, porque tudo que eu fizesse, meu pai era maravilhoso, né? Ah, tá lindo. Mas papai não acreditava nele. Não, aí a minha mãe, tá ali, minha mãe era rígida e crítica, dizia, tá muito bom, tá. Aí eu, então tá. Se ela disse que tá bom, é porque tá bom. Aí eu fui desenvolvendo aquilo, passei a olhar as pessoas e passei a desenhar. E aí um belo dia eu soltei a palavra mágica, eu quero fazer Belas Artes no Rio. Era uma tentativa de voltar para o Rio, porque eu gostava do Rio, queria voltar para o Rio, né? Fortaleza, quando eu cheguei, hoje é uma cidade desenvolvida demais, mas eu vi a cidade, eu cresci com a cidade foi crescendo e fui crescendo junto com a cidade. Isso é Então, adolescente, assim, não é? eu cheguei muito pequena, a Dom Luiz era pedra e areia, né? Hoje é uma escola do Farias Brito, na Dom Luiz, era um sítio. Então, eu morava na frente era um sítio, quase não passava carro. Nossa, devia ser E Rio mesmo. de Janeiro, aquela coisa, né, do movimento. Eu sempre fui muito de movimento e eu ficava aqui, era aquela coisa calma. Hoje eu quero o contrário, hoje eu quero calma, né? Hoje eu estou na montanha, eu quero minha calma. Aí eu era sempre muito exótica. Ah, então já que eu não vou fazer Belas Artes, eu vou fazer oceanografia. Aí eles passavam a mão na cabeça, meu Deus, oceanografia! Em 1976, 78, tua criança falando em oceanografia. Não, minha filha, não, oceanografia não. Então eu vou pular paraquedas, eu vou virar. Aí eu disse, não, minha filha, tudo que eu era na escola. E sempre que eu estava na escola, eu desenhava o rosto de alguém. E vinha sempre a reclamação. Ah, Valesca de novo está desenhando em sala de aula. Valesca está desenhando, não desenha mais. Porque senão você vai. Eu reprovei muito. Era aquela coisa do eu quero sair e a galera segura aí, que não vá não, fique quietinho aí mesmo, vá das coisas, vá, deixe de ser danada. E eu desenhei a vida toda. E aí o que acontece? Eu não guardei nada, porque eu desenhava, vinha um e dizia, me dê, aí eu dava. Eu saía dando os meus desenhos, e desenho para tudo que é lado. E tem gente que desenha, até hoje tem desenho meu. Tem amiga minha que estudou Eu, por comigo que tem exemplo, desenho meu. até pouco tempo, assim, mas um desenho que você tinha feito que era mais um estilo de moda, não é isso? Não sei se você foi estudar moda. E foi essa Pronto, época também. eu fiz 4 anos de moda. Eu fiz moda numa época que não era moda. Fiz um curso de estilismo. Para minha família, eu estava fazendo estilismo, que eu ia ser estilista. Para mim, era porque eu queria desenhar. Eu não podia descaradamente entrar num curso de desenho, né? Porque seria reprimida. Parece que foi tanta repressão de que fui. Mas foi para o meu bem. Eles tinham convicção, eu não com meus pais. Eu sabia que ele tinha convicção de que era para eu ter uma formação. Tive minha formação. Quando eu tive minha formação, eu disse, pronto, agora eu vou voltar para a arte. Eu fiz o estilismo, foi muito bom, né? Porque eu fiquei naquela. Eu estudei coisas que hoje me ajudam muito, né? Eu tenho uma visão diferente. Foi uma coisa que me agregou muito. E descobri quais eram os meus defeitos. Assim, eu sempre tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade. Principalmente perspectiva e tudo, ele identificou isso na época, e essas coisas eu fui alinhando com o passar dos anos. E aí, um belo dia, eu descobri o Aderson Medeiros, né? E que eu fui fazer um curso do Aderson Medeiros de escultura. E você teve Eu contato com passei a outros artistas esculpir. também.
Fiz o voyeur, deixei na casa do Vando Figueiredo. O meu grande problema, eu não guardei para mim as minhas coisas, né? Eu dei para todo mundo. Né? Só não dei o meu quadro para o Cláudio César, que eu até hoje me arrependo. Que ele, nas brincadeiras que a gente fazia, né? Você começou a ter esse contato com a arte, né, Eu fiz Valesca? um quadro que está em Fortaleza, e ele brincava muito que ele dizia aquele quadro. Eu queria um quadro dele e ele queria um quadro meu. E aí acabou ninguém dando nada, porque a gente brigava. Essa época você se sentia artista nesse meio dos artistas, é isso também? E fazendo, de certa forma, sua arte. Como era isso aí? Foi a Não, época... eu nunca me senti artista, mas eu pensava assim, um dia serei. Até que um dia, numa live sua, uma pessoa falou a mesma situação e eu disse que era. Aí eu digo, ai caramba, então quer saber de uma coisa? Que dane-se, eu vou assumir isso, porque eu sou as coisas, Foi na live que o material você a partir... Foi mesmo, foi Valesca? numa live, num testemunho eu acho que é Ricardo. Ah, o Ricardo Tavares. Olha aí. Aí o Ricardo pegou e disse, cara, isso aí mesmo. Eu tenho uma situação de. Eu não sei se foi. Na época era crítica. Na época era o receio da crítica em cima do trabalho. Esse ano eu tô toda democrática, né? A pessoa, a pessoa tem o direito de dizer que não gosta do trabalho. E tem gente que gosta. E isso eu tenho que aceitar. E eu acho que foi esse o grande problema durante todos os anos. Eu não aceitar que as pessoas não aceitassem aquilo. E, ora, existem milhares de artistas e que vão pegar os haters pela frente. Não é de agora, não. Hater existiu há muitos anos atrás, só tem voz hoje em dia na internet. Mas a gente tinha os Exatamente isso. críticos, Diz assim, né? olha, você mesmo com obras ruins, você é artista. Porque o que faz o artista em si não é exatamente a obra dele ser boa, não. Isso traz um reconhecimento, etc. Mas é um processo, né, de autodescoberta, de também pesquisa, investigação, etc. Então você vai se encontrando. Então, me parece que assim, isso tudo foi uma investigação. Foi E porque, assim, quando a minha mãe estava falecendo, antes da minha mãe falecer, eu já estava voltando para pintar. Tanto é que são os quadros que o Cláudio César, um dos quadros que o Cláudio queria. Que era até um pequenininho, eu disse, mas esse eu não posso dar, porque esse é da minha mãe. E tá até lá em casa. Mas aí, quando a minha mãe faleceu, eu parei. Então, eu fiquei 10 anos. Olha aí, esse ano tem 10 anos do falecimento de minha mãe. E fui. Há tanto tempo que eu não pinto, e eu fiz o lobo, né? Que tinha uma paisagem, né? E que tinha um significado, e naquela hora tinha. eu vi bem forte. Depois, e aí, à medida que os amigos morreram, eu tive uma crise, beleza aqui, né? Peguei uma tinta branca, meu marido quase morre do coração. E puxei, passei pra frente, assim, pintei assim, branco, e apaguei o céu que tava lindo e tal. E ele fez assim, que isso? Por que você fez isso? Era o meu quadro, ele já tinha dado tudo dele, né? Foi o seu momento, né? De E quando eu disse, você fez, não, aí eu tá tudo quase que lá. esse quadro não é negação, meu querido, com certeza. Porque ele veio de uma negação. Eu passei um bom período, as coisas começaram eu comecei a pensar situações diferentes, de vivenciar coisas diferentes, e aí eu passei a ver se não, e tem esperança. Então, virou um outro quadro completamente diferente do original. Ele não me deixa ficar sem pendurar o quadro. É incrível, não tem como. Ah, Deixa eu ver se eu coloco. Aí o que acontece aqui? Eu tinha feito uma cidade. bem Tá vendo? calvinista, né? As cores bem fortes. Você tá vendo a cidade? Sim. Talvez assim dê para ver os prédios. Ou seja, É uma cidade em chamas assim, e depois disso de incendiar, né? Deixa eu ver aqui. Um clima de e essa incendiar. catástrofe aconteceu várias vezes nesse teu processo, desses anos?
Primeira vez que eu passo por uma situação tão violenta dessa, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas, elas passaram por problemas bem pesados, né? E eu não seria diferente de passar por essa situação, essa situação de você, de luto, com a morte do Valderi, que foi muito, muito pesado para mim, Muito né? triste, é Foi verdade. as mortes, né, estouraram uma série de situações. Que derrete agora, gelo, né, é o mesmo sol que endurece o cimento. Então, depende da pessoa, né? Tem gente que fica pior, tem gente que fica melhor. E o ideal é que a gente procure ser um gelo que derreta e não cimento. Eu, por ter essa inclinação artística e ser uma, vou desaguar de alguma forma para algum lugar, né? As minhas árvores que que pegam fogo, né? São os troncos em chamas, tudo tem um significado por trás, né? Com as flores que vêm depois, ao fim, né? E o florescer, tudo tem um significado. Esse quadro, ele tem um significado para mim, que é um significado psicológico, é aquela coisa do voyeur, da peça, né? Que eu ia botar na bancarra, eu ia tentar concorrer ao bancarra na época, que é muito pretensão minha. Mas Mas eu acho é. que não, Enfim. Valesca. A pretensão também veio disso, dessa sua necessidade de expressão, e também tinha pessoas te incentivando, por mais que tivessem outras que não. Que eu lembro que tinha um artista na época que também te incentivava bastante. Tinha. Eu tive três artistas que foi um diferencial na minha vida, né? Que foi Sejane Cabral, né? Depois veio o Cláudio César e arrastou o Vando, né? Apesar de o Vando ter de conviver e tudo tal, mas assim, as coisas que o Vando fazia, as coisas que o Vando falava, as conversas da gente, tudo mais, isso fez com que eu começasse a desabrochar um pouco, porque eu tinha essa coisa de travada do vídeo. Eu tenho aquela coisa rígida, mas ao mesmo tempo tem uma doida que de vez em quando É sai. incrível, incrível. Nunca vi virginiano como você, viu, Valesca? Eu acho que ele se equilibra bem, porque o virginiano é aquela coisa metódica, né? É, Tem aquela brincadeira que não atravessa a rua antes de calcular o que é, o que não é, o que não é, né? O tudo, que pode, o que não tudo. pode. Olha o detalhe ali, ó, você não viu aquilo ali, não, tá fora do lugar. Isso. E E, artista, ao contrário, já com um companheiro um aquariano. Vocês imaginem a loucura que não deve ser dentro desta casa. Esses dois seres humanos, sua não graça. tem um método, não tem uma organização, É, né? Então, é. aí que sim, que o A pessoa artista mais em si organizada tem que que eu ser. já vi foi Sergiane. Pois É é. impressionante, Sergiane. Eu nunca serei daquele jeito, é muito bonito. Eu nunca serei. Mas ela é muito organizada quando ela começa a fazer as pinturas dela e tudo e tal. Eu Equilíbrio, já é não sou difícil. tão organizada, mas também eu não sou uma coisa fora do lugar, né? Tudo. Mas eu tenho a minha desorganizaçãozinha básica, assim. Acho que todo mundo tem, né? Toda sua Tenho, desorganização. eu Ou tenho. melhor, todo Mas mundo tem sua organização. Todo mundo é organizado à sua maneira. É verdade. Eu cheguei no Fórum dos Artistas, que eu entrei em contato com todos os outros artistas, e nós tínhamos feras ali dentro. Me Pessoas lembro, realmente me lembro. consagradas. Aquilo ali, para quem estava começando, deu uma brecada. Começando assim, saindo, né? Saindo da casca. Porque você passa uma vida toda, aquilo não vai sair de você. Uma hora vai sair de uma outra forma. Talvez não da forma convencional que a sociedade queira, mas a sua forma. A questão é a sociedade querer a sua forma. Porque, por Exatamente. exemplo, a mesma forma que uma pessoa olha um quadro desse e diz, nossa, que demais para o meu olho, aquela pessoa vibra naquela intensidade daquela obra. Então, para cada pessoa, para cada artista tem um tipo de espectador. Por que você hoje se sente artista, né? Qual seria esses conceitos que você absorveu, que você poderia ter propriedade para dizer isso? Porque foi uma situação de a vida toda eu fiz, fiz e escondi, fiz e não reconheci, não era se sentir, é reconhecer para mim mesmo, Quem é o entendeu? artista? O que é o artista? Quem é o artista?
é aquilo que você sai naturalmente sem esforço e se expressa de várias outras formas. Por exemplo, eu não me expresso só em pintura. Eu sempre quis todas as coisas que envolvia a arte. Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu fiz balé dos 3 aos 18, eu participei de coral, então eu gostava de cantar. E Uma tanto que as forma de minhas ver filhas também, né? saíram com o dom do canto, da composição, a Lele já compõe, Duas já filhas, é sim. aquela Duas coisa, né, artistas, da música. A duas Beatriz artistas, sim. também toca violão e fala e pinta, e as duas. A Letícia é mais completa, E né? você E estimulou ou apenas mostrou o seu desenvolvimento assim a ela? Participa, né? Também, como eu é nunca contigo? soltei para elas as metade das coisas que eu fiz. Por exemplo, eu participei de teatro quando nova, eu gostava de interpretar, né? E tinha aquela questão do. Isso foi muito bom, porque por 2 vezes eu fugi de situações no Rio de Janeiro, de gente, eu preciso de você que vem para cá para fazer determinado trabalho artístico. Eu fugi, não quis, o olheiro correu atrás de mim, eu quis, com medo do olheiro, disse, não quero, né? O pessoal dizendo assim, fulano, ele é da Globo, sim, vai lá. Eu digo, não, 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 é só me assaltar, me assaltar. Eu digo, esse é não, é não, é não, calma. E eles, Processo de não, calma, negação, né? segure o cartão. Eu Negação. peguei o cartão, eu rasguei, eu neguei muito, porque eu já estava com Negação. 21 anos, mas eu era muito nova, ainda, para dar um pulo tão alto. Para um artista não é, né? Não Já tem está idade. passando até determinado Sim. da fase, né? Mas ali eu corri. Gosto de escrever, quero fazer livro. As coisas vieram de Spi, que é a minha Você é paixão. multi-artista, Valesca, você. Pronto, aí eu tive que reconhecer isso, né? A Sim, pintura veio para mim como uma confirmação interna. sim. Mas eu tenho consciência dos meus outros Dom, talentos, toques, talento. né? Aquelas coisas, os dons, porque a gente que é artista gosta de tudo que é envolvido a arte. Então, assim, eu gostava de estar naquele ambiente de arte, não é por nada. Então, só um artista mesmo para estar naquele ambiente e não querer sair daquele lugar e gostar daquilo ali. Porque uma pessoa que não tem aquela vocação, ela fica ali e tal, mas aí depois ela vai, vou voltar para o meu trabalho, vou fazer aquilo que eu acho que é a minha cabeça. Mas o artista, ele quer ficar ali direto, se você deixar ele, se ele é imerso. É, E outra coisa, nós, compreensão, né? nós Compreensão, tínhamos, né? compreender. De todas as E, formas, né? e essa aceitação, vamos dizer que de uma forma visível, hoje em dia, hoje que tem essa aceitação, você se sentia antes frustrada, não pensava sobre isso, como é que era? Eu Ou tive muitas compensava de outra brigas maneira, compensava, familiares. Eu tive compensava. brigas de familiar, briga com família, mesmo séria, briga séria. Não é discussãozinha, não acho que você deveria fazer isso, não. Briga, quando você não vai. Dentro disso tudo que você tem, você foi também pela política, porque creio É, eu, essa visão de que o artista também tem essa vontade de não só de mudar o mundo, mas se colocar de uma maneira mais ampla, né? Você até se Jane uma colocou vez falou para política, mim né? que eu só Na iria política. vivenciar bem a minha arte no dia que eu estivesse mais amadurecida e já bem, certo? Já bem muitos anos depois. Ela falou Ah, bem legal. propriamente falando, mas que eu iria realmente iria ter um diferencial. E eu acho que foi a política que deu essa situação. A retórica e a oratória. Se tem uma Tudo foi coisa no construir. que eu usei nesses últimos anos, foi a oratória e a retórica. Isso foi bem desenvolvido realmente. Eu acho É, assim, todo mundo tem todo mundo quer a mesma coisa. As pessoas dizem que não, mas é sim. Todo mundo quer a mesma coisa. Só que para chegar nessa poder, mesma coisa, né, eles se perdem no meio do caminho. Mas o objetivo final é viver um país melhor. O conceito do melhor é que muda de um para outro. Tem gente que acha que o país melhor é um país rígido, com leis duras, com todo mundo cala a boca, e é o país perfeito. Ninguém reclama, ninguém briga, todo mundo calado, quieto, que quem manda aqui é o rei. Tem acha que o país melhor é aquele que todo mundo fala, todo mundo tem liberdade para falar, todo mundo pode se exprimir,
e quem manda é todo mundo. Que as pessoas acham que o ideal é que tenha um poder que distribua com cada uma das pessoas, e esse poder tem que ser regulado. Tem outros que acham que não tem que ser regulado. A questão do ideal, entendeu? Mas todos acham que aquele objetivo é um país melhor. O problema está em como chegar nesse país melhor. As pessoas precisariam se respeitar mais e ter um equilíbrio. Um país mais equilibrado é um país que entende que existe um intervencionista, que acha que tem que ter isso. Só uma parêntese aqui, existem os malucos, beleza, existem os doidos, as pessoas que são más, existem. Nesse meio, existe. Não é todo mundo quer um país melhor, e aí, não, existem os doidos, os tarados, os perturbados. Existe. Esses perturbados existem no meio da sociedade, não pode fazer nada, gente. Prender. Mas a grande parcela da população, ela quer viver bem, ela quer ter um bom lugar para morar, ela quer comer bem, ela quer viajar, ela quer ter férias, ela quer ter os filhos bem em uma boa escola, quer ser atendido bem num posto de saúde ou num hospital. Ela quer ter aquele padrão de vida normal que todo mundo deseja. E você não conseguiu com a arte fazer isso até agora, não é isso? Você sabe que não. O escrito é uma arte para arte de teologia, arte de fazer se eu fosse puxar todos os meus escritos, dava um livro. E todos os meus queridos áudios, que quem me conhece nas redes sociais, através do WhatsApp, tem gente que faz assim, ó. Você praticou sempre a sua arte, que é isso, que é a visão, né, do artista diante do mundo. E por isso que eu digo que eu queria escrever um livro, que era a Mulher do Articulista. Né? Vai fazer isso tudo, não tenho dúvida. Ainda farei. E essa sua ida aí Mulher do Articulista, mas eu não falarei nomes. Eu participei de coisas que o ser humano normal na população não participa, não vê. Eu vi um dia de um deputado, como é o dia de um deputado em Brasília, o dia a dia, eu acompanhei isso. Eu acompanhei os trabalhos internos, eu estive dentro do plenário, lógico, né? Porque eu estava no meio político, então a gente acaba vendo, ouvindo, participando das reuniões de manifestação de movimentos e tudo. Eu entrei de cabeça nisso. E foi bom para mim, porque hoje eu tenho uma visão política real, ingenuidade, inocência e desejo interno que cada brasileiro tem, que é bom, é positivo, mas é usado como manipulação. Por isso, quando a gente usa muito aquela história de massa, de manobra, é porque as pessoas não percebem. E o que utilizam mais? O nacionalismo do ser humano, a paixão que ele tem pelos símbolos patrióticos, pelas cores. Eu vejo isso agora, eu estava percebendo isso agora, que eu não via na época, né? Mas eu vejo também que as pessoas pegam muito essa questão do frases montadas específicas para a pessoa se sentir alguém. E tem muita gente que não se sente alguém. Então, venha fazer a história, venha fazer parte da história, a pessoa sente que vai fazer parte de algo, quando ela não faz parte de nada. Isso é muito perigoso, que você está lidando com o país. Então, marqueteiros são sacanas, viu? Faça isso. Hipnose. Vi gente fazer hipnose. Inclusive, hipnose em centros evangélicos. Desculpem. Fato, hipnose. Né? Comandar, a galera vai cair. Aí eu senti o espírito. Não, você foi hipnotizado, bebê. Porque a fé não precisa desse histerismo todo. A gente tem nossas crenças, mas quando você nota que tem alguma coisa, de alguma imagem, alguma situação em que você impacta no seu íntimo, dê uma recuada e pense se é isso mesmo. Se isso é você ou se isso é uma indução. Entendeu? Tem muita indução emocional e o brasileiro vota com a emoção. Ele não vota com o racional. É estranho eu, como artista que gosto sou na minha essência, utilizar isso para uma coisa fria. Porque é frio. Você não ser mais emocional para você puxar o que a pessoa fez de fato e pesar na balança. De forma fria. Porque o artista, ele trabalha com o seu emocional. Né? E com as emoções dele.
E eu, às vezes, tenho que... Não, peraí, fica quietinha aí. Agora a gente tem que falar sério, que é o meu lado terra, né? Inconsciente versus consciente. Eu vou e volto várias vezes nisso. Eu vou, a hora de brincar, a hora de enlouquecer, Sim. né, de É uma fazer característica sua palhaçada. mesmo, muito forte, E né? eu consigo fazer palhaçada, fazer um Sim. áudio muito duro, mas com um tom mais de humor. Isso é um Ele é talento. muito engraçado, ele faz ele é um youtuber. Ele faz umas coisas bem. Ele pega uma coisa muito grave, muito séria, e fala de um tom bem, É bem você, é despojado. você. Por isso que eu, É, eu que eu te adoro disse fazer outro isso. dia, isso, te disse outro dia que muitas vezes você fala e eu penso que é brincadeira sua, como você há pouco tempo estava doente, não estava bem, e você fala sem dramaticidade, de uma maneira tão assim que a gente pensa que é um teatro no bom sentido. Parece, nossa, ela está brincando, não tá, porque não, a gente É, não vê esse tô drama, morrendo. você não vê esse drama na sua forma de ser, ou seja, você reverte o dramático e transforma ele numa coisa assim, bem. É Não, porque eu me preocupo muito com a outra pessoa. Então, o que que aconteceu? Isso acontece comigo. Eu levei você sabe que eu tive um acidente de escada, né? A mesa, a secretária da minha filha, a oh, Madeira Matissa, caiu por cima de mim, eu saí bolando de escada abaixo, a mesa por cima de mim, eu bati caí, tive um traumatismo craniano, e os parafusos não voltaram para o lugar, gente. Eu sinto muito. não, o contrário. Dessa vez ia ter que voltar, E o a mesa contrário. veio por cima. Eu saí com colar daqui de casa, né? Eu desci as escadarias. E eu precisava brincar um pouco, porque as meninas apavoradas, né? As Sim. meninas todas apavoradas. Então, eu tinha 4 adolescentes em volta de mim, desesperadas, né? As meninas de cima e as minhas duas de baixo. Aí eu comecei a brincar, né? E tudo e tal, para poder quebrar um pouco essa coisa do drama, porque eu sabia que tinha arrebentado um pouco. Cabeça é dura, gente, ó. Nem quebrou. Cabeça dura, cearense. Um Já pouco mostra da a sua minha mãe do Ceará personalidade veio aí. para mim, né? Já mostra a sua personalidade nesse feitio, né? Não só no durante, o que você foi fazer, querer fazer só eu posso, eu posso, eu posso, e depois no final aconteceu. Não, Eu não às tenho vezes nada. faço coisas que eu sei que no fundo não vai dar certo, mas aí eu tento, e Se aí não move, né? dá, né? Da pior forma. Mas eu Mas, tentei. mas fala dessas características, assim, que você se nota também ter, e desses artistas que passaram por você, porque Esses também eu tô... três, eu vi outros, né? Uhum. Que me chamaram a atenção pelas obras. Por exemplo, a Sejanne, ela foi boa porque ela me falou muitas coisas, muitas verdades que eu precisava ouvir na época. Fez eu tentar, Ou seja, né? a artista humana, né, que te dá toques, não só dentro da arte, mas como o Eu quis artista muito humano. aprender, né? Quando eu fui para o lado do carvão, eu morava na esquina do Cláudio César. Então, às vezes, o Cláudio César chegava e dizia assim: ah, vamos pintar. Digo, tá. Então, aí eu ia para lá. Ele estava fazendo aqueles São Franciscos, né? Então, eu ajudava, eu dava as famosas câimbras que davam na Sejanne, né? Deu também várias vezes no Cláudio César. Ele estava doente, eu não conseguia, afinal, né, quando Sim, ele já estava. uma ferida Não muito grande. conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia. Eu travei, pedi desculpa para ele. Depois que ele morreu, então, eu que pedi desculpa. Mas eu não conseguia mesmo. E porque eu queria lembrar do Cláudio César daquele jeito, de Ele sabe, brincar. onde filho, ele sabe. Se preocupe. Aquela cãibra! Sim, Ai, ai, sim, ai, ai, aquelas coisas sim, bem impactante. Ele é um engraçadas artista e muito, tudo. é muito vivo E também, ele querido. me Uhum. deu ajudas em como pega o carvão, sai, brincava, aquela coisa, né? Aqui não é assim, então do jeito dele. Eu acho que eu precisava de um professor, mais ou menos assim, um pouco duro, né? Ah, isso aqui não, isso aqui, essas coisas de menino e ao mesmo tempo um professor muito duro que ele colocou, né? O incentivo que o Vando falou, né? Que o Vando, quando eu peguei o voyeur e ele disse, Valesca, vem pra cá, que era do ateliê, né? Que tava lá, pegar a tua peça e tudo. Não, jogue fora. E ele achou, e foi a primeira pessoa que disse, não, continue, tá tão bom. Então, quer dizer, os incentivos que as pessoas deram, sabe? Que aí eu disse, pô, mas se uma pessoa como o Wanda Figueiredo tá dizendo um negócio desse, é porque gente. Aí vinha uma coisa interna, Patrícia. Ao mesmo tempo, que era assim, o diabinho e o anjinho, né?
Digo, cala a boca e vai trabalhar e para com essas besteiras, Sim. sabe? E era uma coisa assim muito forte para mim. Quando eu fiz pedagogia, eu consegui fazer o meu lado artístico nos melhores fases na época, porque eu adorava aquilo ali. Era uma forma de eu brincar, eu me vestia de palhaço para contar histórias para as crianças, entendeu? Então eu atuava, eu fazia teatrinho, fazia fantoche. Então as minhas aulas eram todas lúdicas demais, porque foi para o lado da história, para o lado da moral, né? E então eu pegava aquilo ali, toda aquela essência que eu tinha e jogava para os pequenos, né? Estimulava os pequenos, então era uma coisa bem do professor arte mesmo. Foi uma forma que eu encontrei também de soltar a minha arte. E as crianças, né, era ótimo. O melhor momento, o melhor momento é aquele em que você está lá na sala de aula e representando, né? Que dizem que é para ensinar, mas eu representava. Até aí, Era um porque personagem. a arte era a tua parada, que eu vejo, porque sempre você foi dinâmica, acelerada e tudo, né? E quando você ia produzir, era aquela coisa, realmente, estou cansada aqui, você vai colocar tudo É, ali, né? porque eu absorvia tudo que tinha e soltava. Uhum. Aquilo que você tinha no impacto acabava soltando, porque você tem Sim. que descarregar. E eu descarregava na arte. Ao E longo do assim, caminho, eu aprendi a descarregar no percurso. Então, eu não precisei. Por exemplo, todas as vezes em que eu faço um texto que especifica bem o momento, não deixa de extravasar. Porque as pessoas, né? elas dizem assim, Entendo todo bem. artista só é aquele que pinta, que desenha, que isso, mas todos nós somos um tipo de artista. Existem pessoas que são artistas mesmo na política. Eles conseguem falar muito bem, eles exercem muito bem. Eu acho que o falar, a oratória e a retórica é um tipo de arte que não é reconhecido. Porque O cada coisa tem um conceito do peso, político me tem a incomoda. O pureza de conceito cada área. Isso que fez um diferencial aqui. O conceito do político, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Nós ficamos numa pandemia e foi muito difícil, porque o brasileiro ele nunca fechou como aqui, né, Patrícia? Uhum. Como na Europa, porque nós fechamos, né? Literalmente foi pesado, não saía Sim, aqui ninguém, era uma coisa muito dura. E ao mesmo tempo muito bonito de ver, porque você via que o país inteiro estava em consenso entende e com algo. segue. Uhum. Como a gente vê o conceito político no Brasil errado? A oposição e a situação, eles se juntaram, fizeram discursos de que eles cooperaram entre si, eles não brigaram entre si. Eles cooperaram, eles baixaram todas as questões deles. Eu achei muito lindo isso no parlamento. E todos unificaram a voz e pensaram como é que iam ser as escolas, de 15 em 15 dias, né, as avaliações. Como é que ia ser, que tipo de tratamento ia ser, o que ia fazer com as crianças, o que ia fazer com os idosos, que tipo de multa. Tudo isso foi acordado entre a oposição e a situação. Não houve discussão. Uhum. Hoje nós estamos saindo nas ruas sem a máscara. Nós chegamos Uhum. nesse patamar. Dentro de uma sociedade, você tem as pessoas que não entendem muito bem as coisas, né? Uhum. Mas a maioria das pessoas, elas acoplam aquilo ali e seguem e dá certo. Política, eu acho que o político é sacerdócio, é uma doação, entendeu? Por exemplo, o meu marido ele pode não ter mandato, mas ele tem um sacerdócio. E ele vive em função disso, né? Ele vive pensando nisso, ele vive lutando por isso. Ele pode até nunca mais se candidatar, mas ele gosta disso, ele pensa no outro. O político pensa no outro. Ele não pensa em si. Ele só, se for, se, e a gente está colocando gente que só quer se dar bem. Esse é o grande problema. Tô rindo aqui porque Esse foi o impacto que Portugal me deu, as lições, né? De que do político realmente exercendo aquela vocação, né? Apesar de que nós sabemos que politicamente aqui, eu acho muito interessante como se discute, como tudo, é outra cultura, outra forma de pensar e outra forma de ver. Apesar de que algumas coisas são bem parecidas, né?
E também, escutando você assim, você, como a partir de hoje, vamos dizer assim, né? Pensando em levar adiante a sua arte, nos estudos, etc., você pensa que a sua arte pode ser assim, uma arte política, que também vai interferir em mudanças? Como é que você pensa com esses Eu fiz um projetos pacto assim? comigo interno, né? Eu não iria primeiro, eu não iria, porque o Fernandes ele é exagerado, ele ama quando eu começo ele compra todas as coisas que Não, ele mas vai se lá e você quer me mostra. falar quem é o Fernandes, né? Para o seu esposo é alguém que também está envolvido na política já há muito Ah, tempo. pronto, o Já tá. Fernandes, quem é o Fernandes? O Resumo, falei. Fernandes. Ai, meu Deus, como é que eu vou dizer quem é o Fernandes, eu não vou dizer o Fernandes. Pronto, o Fernandes, Eu tinha um contato maior também com a política, né? ele é um político, ele tentou a política, ele tentou se candidatar várias vezes no Brasil, ele tentou se candidatar, ele se candidatou para Senado, no Ceará, para prefeitura, né? E também para deputado federal e outras situações. Só que o que ele quer mesmo na vida dele ser, quando ele crescer, é ser um deputado federal, né? Ele não sei se ele um dia volta, né? Porque existem os que pressionam para que ele volte a se candidate na próximo ano. Agora eu vou dizer o que é que eu acho. Eu já disse para eles, filho, você está no país errado, numa época errada, né? Uhum. Com os conceitos errados, porque você, infelizmente, as pessoas não veem o potencial que esse cara tem, a capacidade de doação que ele tem, que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele se doa muito como artista da política, né? Porque ele é uma pessoa fenomenal. Aí eu digo que é porque ele escreveu o livro dele, né? De fato, e é um livro, o título do livro tinha que ser bem Fernandes Filho mesmo, chamado Eu Avisei. Ele disse, eu vou escrever o livro porque eu sei que vão fazer besteira e eu vou ocultar tudo aquilo que eu penso que vai acontecer. É um livro profético e muita coisa ainda não aconteceu. Incrível como ele teve uma tacada de 3, 4 anos à frente. E ele tem umas tacadas interessantes. Agora interliga isso com o que eu tinha te perguntado, que é a questão política na tua arte daqui por Eu diante. tenho calo Inclusive vocal, né? E eu não pude, eu falava errado, respirava errado, cantava errado, né? Cantava falando, cantava com, eu respiro errado. A verdade é bem essa, eu respiro errado. E aí eu nunca consegui aprender. E aí eu desisti de aprender. Por isso que eu parei de cantar e tive que parar o sacerdócio da gente, né? Porque, mas eu fiz assim 15 anos, né? Vamos então vamos combinar deixar que essa foi. pergunta da política para o final, e vamos fazer um enganche, já que ela está aí, para ver o que, é que você achou como pedagoga, etc., essa interferência que você deve ter assistido aí com o Jean como artista, e a gente também entra um pouco nesse mérito da criança, que a gente colocou a criatividade, né? E o pedagogo artista. Então, se você quiser falar sobre A isso. criança, ela é muito. Eu gosto da criança pela sinceridade que ela expõe tudo dela, né? Nós colocamos alguma parte nossa realmente em tudo que a gente desenha, escreve. Sempre tem alguma coisa de alguém. Quando você escreve, quando você pinta, quando você faz a arte de uma forma geral, tem um pouco da pessoa ali dentro. Mas isso a gente vê muito mais claramente na criança. Agora, há crianças que gostam de arte. E há crianças que eu percebi isso nas minhas intervenções, que você fazia, vamos lá, e o menino não apresentava, eu tinha os travos dele, né? Tinha os entraves dele. Por mais que você fizesse, então tinha mãe que chegava e dizia, olha, eu faço tudo, mas ele não se concentra naquilo, ele não quer aquilo, ele não gosta daquilo. Mas se você colocar outro tipo de situação que ele gosta, ele vai. Eu via muito a minha filha, ela gostava de fazer, ela era muito da matemática, a Beatriz, pequena. Ela desenvolveu depois, eu estimulei e tudo tal. Mas ela ficava o tempo todo fazendo sequência de cubos, com os cubos, só contando. Horas e horas ali. Então, assim, você vai colocar, né, apresentar para a criança. Você só não pode forçar, né? Porque aí você não vai desenvolver, você vai forçar. E forçar não é desenvolver, né? Vamos dizer que a pessoa não tem a ciência de um pedagogo, uma mãe totalmente sem, né, como antigamente, não tinha aprendia Sim, na prática sim. mesmo, e quer queira ou não, vai chegar no que deveria ser, né, no que vai ser, porque o mundo, Mesmo que você. Isso, por exemplo, eu tiro por mim.
eu fui uma pessoa que eu não tive, eu tive ao meu dispor o material, mas eu não tive uma pessoa para dizer assim, vamos fazer um curso de pintura. Eu coloquei as minhas filhas no curso de pintura. Se ele tiver uma vocação, aquilo vai despertar, ele vai fazer, ele vai pegar o giz, como eu fazia, que eu ia para o meio da rua, pegava o giz de escola e ficava desenhando as calçadas. Um artista, ele quando vem, ele vem com uma força que não tem para onde você vir. Você não consegue segurar, entendeu? Por exemplo, nós que somos artistas, a gente sabe que se a gente não colocar aquilo para fora, a gente não fica, ninguém fica bem do nosso lado, não é insuportável. Todo mundo E é tem essa verdade. característica de gostar disso, mas nem todo mundo. Não, quer dizer, vamos gostar disso já é exagero demais. Todo mundo tem uma. Você apresentando os materiais, ele vai se desenvolver para isso. Alguns, mesmo que você não apresente, ele vai se desenvolver para isso. É isso que eu quero dizer. Mesmo que você não bote nada na mão do artista, ele vai pegar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Quando ele é artista, ele é. Acabou. Ele tem aquela vocação, se ele, são aquelas crianças, minha filha se jogava no chão aos 3 anos de idade, aí fazia assim, pai, eu estou passando mal. Aí todo mundo corria, aí eu virava assim, tá bom, Lei, desce, sai daí, sai do palco. Ai, mamãe, como é que você descobriu? Ela representando aos 3 anos de idade. Sim. Porque a arte, desse poder transformador desde a infância é isso, né? Aflorar a sensibilidade, também nortear nessa decisão ou nessa formação da personalidade, não é isso? Sacerdócio porque é tão mal pago. Aí a Maria Cristinela falando. Mas Aí cada você ser bota tem até suas criança na lentilhas. sua frente sem microfone, minha filha. Se não tiver calo, isso, Maria. Aí é cruel mesmo. Você segue independente disso, mas tem que sobreviver, né? E tem que fazer outro caminho também para poder depois de encontrar, né? Unir as Você duas vê? coisas. Você vê que a minha mãe ficava numa frustração terrível, né? Meu pai queria que eu fizesse arquitetura e eu sabotei a minha prova de arquitetura, né? Eu queria fazer pedagogia. E na hora que eu fui fazer a prova, eu disse, meu Deus, eu tô fechando a prova, meu Deus, eu tô fechando a prova, meu Deus do céu, me ajuda, eu vou passar nesse negócio. Aí quando eu terminei, eu disse, pronto, só tem a prova de desenho. Sabotei a prova de desenho, meu pai ficou revoltado. Foi a prova que arrebentou, foi a prova de desenho que era crucial. Aí ele, como é que você não sabe fazer isso? Mas você sabe fazer isso? Eu disse, ah, pai, mas na hora eu fiquei nervosa. Papai, desculpa, agora você tá morto, você sabe a verdade. Não, não. Você já sabe a verdade mesmo. Sim, Sabotei porque eu não sabotar queria fazer é uma aquilo. palavra Eles certa. achavam assim, é aquela coisa do mal errado, do errado. O filho está querendo fazer aquilo ali, mas ele está fazendo aquilo ali para ver se encaixa no que ele quer. Mas ele não quer arquitetura, gente. Ele quer a arte. Entendeu? Uhum. Infelizmente, tem gente que não vai, tem que ter uma profissão para dar dinheiro, né? E aí você vai fazer, enfrenta teus problemas e vai ganhar dinheiro com arte. Eu não vou fazer isso não, porque não dá. A essa altura do campeonato, já não tem necessidade, porque a gente já tem as estruturas. Então, a arte, hoje em dia, não é um conceito de sobrevivência para mim. Ou Uhum. seja, viver da arte, não preciso hoje, porque eu cheguei aos meus 50 com alguns ganhos, né, de estabilidade. Ah, tá, beleza, tá rica? Não, mas eu não preciso daqui de mudar o meu profissional para entender a questão da. Ou seja, eu não preciso ver a arte como forma de consumo para mim, de trabalho, de viver, para ganhar dinheiro disso. Sem necessidade de ter que vender o quadro para sobreviver no final do mês, que é a realidade de muito artista. Se parar de produzir, não Exatamente. come. E você acha que, fora esse poder transformador que a gente falou da arte, então se cada um vem desde a infância, do esse desenvolver até hoje, né, que eu sinto que você quer isso, dessa expressão de colocar para fora, o que que se tem para dizer, né, esses ideais de artista das pessoas que têm essa grande missão, que é diferente, que realmente tem o quê de diferente, não seja na forma de pensar, e até hoje eu penso assim, por isso que dentro até dessas lives aqui, desse conceito da arte artística que eu coloco aqui, são esses artistas, essas pessoas que têm esse simbólico que para mim representa o que é o Eu acho que artista, assim, né? Que é a quando forma você de ser. tem crianças, que você tem pessoas que ainda vão se descobrir,
Eu acho que você tem que dar só as ferramentas e ela ir caminhando com o passar do tempo, até ela saber se é isso mesmo. Porque é o seguinte, veja só. Eu tenho uma filha Eu já que ela entendi. ia fazer uma determinada situação e ela, de repente, virou e disse, não, eu quero gastronomia. Né? Eu não vou assumir a empresa, eu não vou, que era a questão do que a gente ia fazer, do trabalho, né? Você vai continuar, vai ficar uma coisa mais... Não, eu quero gastronomia. E gastronomia é uma situação bem parecida mesmo com a situação do artista também. É difícil para a pessoa hoje em dia. Ah, não, mas tem pessoas que fazem gastronomia que estão muito bem na vida. E tem gente que faz gastronomia e não tá, neném. Né? Isso vai ser a mesma situação do artista. Tem artista que está bem, tem artista que não está. Mas é o que ela quer fazer? Vai em frente, dou toda a força. Entrevistar Entendeu? é uma arte também. Então, É eu creio que sim. é isso, né? Porque cada pessoa vem com esse critério, na essência, o qual pulsa mais forte. E nós E tivemos o Olhar Democrático, foi um programa. Eu participei de uma rádio web. É engraçado, tem umas coisas que a gente faz que a gente nem diz, né? Era chamada Radar News, que era um programa web que acontecia, era transformar o Olhar Democrático em rádio web. Sair da rádio convencional, né, da rádio, que ele era retransmitido para todo o interior do Ceará, e depois passar para e aí não deu, né? Porque era, né, enfim, muitas coisas aconteceram, é uma coisa terrível, a essência. Pois é. Mas a gente já abriu o canal no YouTube e a ideia é tocar o programa para frente, que é também para jornalismo, né? De discussões, de despertar, são comentários. O programa da gente vai ser bem interessante porque são pessoas do Brasil e fora do Brasil, mas que tem o que ele vê na política, e você vê gente de todo jeito. Você vê empresário, você tem dona de casa, você tem estudante, você tem advogado, são 40 olhares com as suas posições, suas opiniões, e diversas. Nós temos um grupo, né, que são de 40 pessoas, e essas 40 pessoas, cada uma tem a sua visão política e tem a sua ideologia política. Incrível, a gente não se mata, né? Porque os malucos a gente não dá para botar ali dentro, tem que ser gente normal, quase normal, né? Quase, porque nós não somos, ninguém é totalmente normal. Mas a gente é quase. Então, o quase dá para viver na sociedade. certo. Isso tudo para falar da arte de entrevistar, que você lembrou, né? Versus política, que é um projeto que está próximo de ser desenvolvido, onde está você, Fernanda, né? Você assumiu hoje em dia ou quer assumir? Fala aí. Eu vou começar a esculpir o Uhum. voyeur. Eu vou viu, Vando? Vou passar para ele Vou depois do seguir link. seu conselho. Vou voltar e vou refazer o voyeur. Né? E quem sabe a gente faça uma exposição no futuro. Aqui, viu? Não vou para aí, E não. essa questão Você da. vem para cá. Você tem E mais fora. condições de vir para cá. Né? Vai voltar. E saiba que você vai ter que estudar muito, viu, garotinha? Também porque para entrar no circuito aí da arte contemporânea, etc., não tá fácil também, não. Aqui na Europa tem Não, mas outra. você sabe que aqui, eu não sei se é porque eu estou Aqui é aqui de diferente, alguma aqui é forma. diferente. Aqui a gente pode até dar a louca e abrir a galeria. A gente não fez Sim. ainda porque era aquele projeto que eu tinha com o Cláudio César, que era justamente a arte política, era aquela de trazer os artistas para cá. Mas aí o Vando disse que tem as coisas dele aqui também, na guarda, exposição e tudo. Gente que é galerista. Que o Fernandes já fez isso, né? Eu não sabia disso. O Fernandes já teve galeria. O Ah, que legal. Fernandes, ele fez o catálogo dos artistas há muitos anos atrás, né? E ele pegava todos os artistas em Fortaleza e colocava para que as pessoas entrassem, descobrissem todos os artistas do Ceará. Na verdade, era do Ceará. E era o catálogo da cultura. Ele juntou, né? Na época não tinha, hoje em dia você vê tudo muito rápido, né? Uhum. Muito mais fácil, mas na época não era difícil pra caramba, você não conseguia juntar todos os artistas, saber o que a terra tinha de bom, né?
Então, ele nesse período, ele fez como fosse um catálogo, realmente, que as pessoas, quando chegassem para fazer as contratações dos artistas, encontravam tudo num canto só. E foi espetacular na época, no momento. Eu quis depois jogar isso, nós queríamos depois colocar isso como uma fonte, e aí a gente tem as ideias da gente, né? A gente começa a pirar nas coisas. A gente começou a colocar isso como um projeto mais voltado para a prefeitura. Eu não me lembro se eles já fizeram, que eu também não fui atrás, mas a gente passou a ideia e tal, e era diferente, né? Era como se, não sei se era. A gente é muito abandonado no Brasil, né? O Uhum. artista, ele é bem abandonadozinho de coisas, né? Uhum. Nós temos coisas engraçadas. O brasileiro, ele tem admiração em todos os lugares. Nós impactamos o mundo, né? E a gente não tem essa consciência. Nós não temos. Nós só temos a consciência quando a gente chega, por exemplo, aqui em Portugal, e entra num que chamam de autocarro aqui, é ônibus. E a gente escuta as músicas do Brasil. Você vai numa loja, no shopping, as músicas do Brasil. Né? Você entra num táxi, as músicas do Brasil. Então, tem as músicas daqui. Tem as músicas de todo lugar, inclusive da África. Mas você nota isso. Então, as pessoas falam das novelas, que a gente esculhamba tanto a Globo, mas aqui é tão assistido, né? E é tido como uma. E é belíssimo. As novelas nós temos coisas lindas para mostrar. Montenegro falando, artista Sim, que em grande sim, trajetória eu aí, vou. né? A Sandra, viu, completa 50 anos de arte. Olha só, enquanto o Valesca com Olha aí. 50 anos se descobre artista. Olha aí o Pois é ponto de. verdade. Eu só vim aceitar isso agora, menina. Demorei. Eu sou lenta. Quando a Patrícia, acho que ela deve estar falando daquela exposição da Sergiane Cabral e da sua exposição em Paris. Sim, eu acho que é isso, não é isso? Não, ela está Parece falando da alguém que vi. exposição de Não, fui 2017, que viu não, você eu não lá. pude ir, eu Interessante. não me lembro o Mas é que isso que foi. a gente queria colocar. E também a Cotinella fala aqui que qualquer profissão passa por esse momento de não ter sucesso, né? Independente da profissão de artista. Eu percebo, como é que você percebe, Valesca? Eu percebo que qualquer profissão é um conjunto desses talentos bem Tem resolvidos, pessoas que né? sabem Porque a gente vender falou muito aqui, bem seu tudo que peixe. Tem pessoas que conversamos, sabem né? Porque vender. Você tem uma arte, você sabe projetar essa arte, mas a maior isso, parte dos artistas, na hora que vai vender a sua arte, na hora que vai vender seu peixe, esse é o grande problema do artista. Ele não consegue lidar bem com essa coisa muito do racional, porque ele fica tanto na questão do emocional, e isso é um conceito que eu tenho junto com o Sergiane, que certo. é a grande dificuldade. Sejane que me despertou isso e eu realmente concordo com ela, né, Sejane? Alguém precisa vender o trabalho do artista. E tem que ser muito artista, viu, para vender um trabalho de artista? Aplicada, mas nessas outras artes aplicadas, né? Que também não deixa de ser arte. Falou que é a arte de poder Porque comunicar, assim, por entrevistar, isso que é etc. bom você incentivar uma criança, porque ela vai entrar em contato com a arte, vai disparar algumas coisas nela e que ajudam na questão da criatividade lá na frente. Então, quando você vai montar um projeto de lei, você está como artista. Porque você vai ter que ter muita criatividade aquele no momento para poder trabalhar. Não é só você montar uma coisa que vai ajudar um ser humano. Não, você tem que começar a pensar se aquilo ali tem fundamento, se aquele impacto que vai na sociedade, que vai continuar é uma coisa significativa. Então, os melhores projetos que você vê de criações que aconteceram, de coisas geniais que aconteceram, são de pessoas que se inclinaram mais para esse lado da criatividade, de pô, mas um cara que pegar uma coisa no momento de uma crise e montar um projeto de lei que resolve isso e tem um impacto por gerações, cara, desse é um artista no trabalho. É o que eu digo aqui, que a arte é o artista é isso, é como você se porta no mundo, que você leva, porque esses conceitos de inteligência, por exemplo, multi-inteligência, diz isso para tudo, desde a pedagogia, como ensinar uma criança, é isso que você tem que ensinar a criança da maneira também como ela é, de uma maneira individual. Então, essa mesma coisa, quando você vai Isso. crescendo, você tem que conseguir alinhar a sua maneira de ser com o entorno, então, todas essas coisas, Mas né, eu precisei que a chamá-las gente para a tem. terra, então elas voltaram para o tradicional, mas o período que elas estiveram lá como construtivista foi muito bom, né? Elas perceberam coisas que o tradicional não deixa, né? Mas a gente tem uma vida
toda voltada para isso, né? Para o tradicional. Então, eu precisei, porque elas precisavam depois fazer o vestibular não, o Enem, né? Tipo, aquela Precisavam fazer coisa. o Enem. E elas tiveram que ter essas duas visões. Foi muito bom para elas, né? Porque elas despertaram, se desenvolveram e questionaram. Eu acho que não, lógico, você tem que ter uma intervenção, né? Você não pode deixar a criança solta, né? Porque aí ela não percebe. Lógico que junto com uma outra menina, uma outra criança, você vai interferindo ali, mas você vai vendo o desenvolvimento delas e vai. Sozinha, criança, sem direcionamento, não é, né? Você tem que ter um direcionamento. Agora, essa sensibilidade do professor para saber em que momento intervir, como é o diferencial do mestre, né? Porque tem pessoas que interferem demais, entendeu? E tem gente que não interfere nada. Tem que ter o meu termo, tem que saber interferir. A Sandra fala aqui que precificar o que vem de você não é fácil, mas o artista em si é um produto. Tem a ver também da gente se reconhecer Se também e se reconhecer, aceitar, né? No momento de que foi aceitação. o que aconteceu comigo agora. Eu reconheci o que eu fiz, né? E eu estou repondo, eu estou recuperando o tempo que eu perdi. Quer dizer, lógico, o que eu fiz, está lá. Eu já fiz algumas coisas, estão lá. Estão na minha casa, estão na casa dos meus amigos. Mas o que eu faço a partir de agora é que vai ser uma outra realidade. Por exemplo, eu não vou mais me pressionar a produzir aquilo ali, porque eu tenho que fazer aquilo ali e acabou. Não, eu vou fazendo dentro do meu tempo, dentro do momento em que me der vontade de fazer. Isso pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 3 meses, mas eu não me pressiono mais. Então, do último quadro que eu fiz para cá, eu já pesei algumas coisas que eu vou fazer, já estruturei aquilo ali. Já despertei para separar aquelas telas que eu vou fazer, mas eu vou fazer primeiro a questão das esculturas. Então, eu estou fazendo uma retomada. Porque muitos, por exemplo, o Vando, que você citou muito como exemplo aqui, pela história que ele contou para a gente também, é isso, que ele decidiu, estava num ramo totalmente diferente, tinha essa criatividade, tinha esse desenvolvimento, mas decidiu que queria viver da arte, e daí começou. O Vando conseguiu o que eu acho muito interessante, que ele Um conseguiu exemplo, né? passar, ele conseguiu viver daquilo ali, brecar a empresa. Eu não consigo, Vando. Valeu, Sandra. Eu não consigo brecar a empresa e entrar. Lógico, eu vou precisar definir isso, porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai mudando as prioridades. Mas eu vou começando a ver, porque eu gosto muito do que eu faço também, Patrícia. Entendeu? Assim, como profissional. Eu diferencio as coisas. Eu tenho o meu lado artista, mas eu tenho um lado que hoje eu descobri, né, que eu gostei bem. Por exemplo, eu tô com 50 anos de idade, cara, eu quero fazer um curso de biologia, eu sou muito louca. Tem gente que diz assim, o que você vai fazer? Por quê? Porque eu acho legal, eu gosto de estudar, eu gosto de investigar, eu gosto de, sabe, de fazer algumas coisas que eu queria fazer, e hoje em dia eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer todos os cursos que eu puder fazer. Eu tava pegando, menino nasceu, menina adoeceu, aquela coisa que você sabe como é que é, a sua realidade, a criança pequena, e você vai doar, e você sempre bota os filhos em primeiro lugar, você é sempre o último, né? A mãe sempre vai fazer isso. Então, assim, eu fui dando chance para a garotada, depois entraram outras crianças na minha vida, que foi o caso dos filhos do Fernandes, né? E aí eu volto a ser mãe novamente, com aquela realidade do parquinho, que eu já tinha saído da história do parquinho, do pula-pula, né, e de cair, tropeçou, cadê o joelho, essa coisa de adoecer e levar para a escola e vai para a praia e vamos assistir desenho animado. Então, assim, eu vou até um determinado ponto, eu já estava com acho que eu estava com os meus 40 anos, quando veio Isabelle, com 3 anos. Eu volto, aquela vida toda, né? E aí eu pego a fase insuportável da adolescência do Michael, né? E os filhos passaram, acho que foram uns 20 anos por isso também. Eu me dediquei a essa arte, né, de ser mãe, né? Sim. Mãe dos meus e dos outros.
né? Assim, Sim, deixa eu eu até acho bem falar. interessante. Quando você coloca as oportunidades, por exemplo, a Letícia quando veio para cá, ela, porque aqui a gente decide o que vai fazer, né? No secundário. Então ela decidiu a arte, ela foi fazer o secundário todo voltado para a arte. Ela escolheu arte. Então ela, tudo que aquele universo todo, ela voltou com uma bagagem impressionante, né? Ela, mas não. Tem coisas que ela estudou que eu disse, ai meu Deus. Sabe, a filosofia daqui é pesada. Sociologia daqui, a filosofia daqui, as Sim. coisas, estudos são pesadas. Então é Que isso, eu pensamento. tive pessoas que me impactaram muito e que me fizeram pensar de uma vida, uma coisa diferente. A minha mãe, ela tinha um primo que ele era estilista, ele fazia estilismo e ele era um profissional da moda. Ele trabalhava numa rede, né, de tecidos, essas coisas, e fazia os vestidos para as mulheres da alta sociedade e tudo. Um belo dia ele chega todo montado, né? Ele estava de terno, estava de coisa, ele era um homem e de repente chega uma mulher. E eu era muito criança, e eu desenhava com ele, ele me ensinava a desenhar. Eu adorava quando ele vinha, porque ele sentava comigo e me ensinava a desenhar. E aí, um belo dia, ele chega mulher, e foi um choque na família, que ele se montou, né? E eu achei lindo. E todo mundo me recriminando, não pode estimular isso, ele tem que voltar porque ele é um homem, ele não é uma mulher. E eu olhava assim, não a minha mãe, porque minha mãe era um amor de pessoa, não tinha, minha mãe era uma desbravadora, minha mãe pintava. Essa minha mãe, talvez ela era para ter entrado nisso também, como um monte de gente, né? Então era desestressar alguma vez na vida. E foi um momento feliz dela. Ela botava assim uns espelhos, um quadro, botava moldura, botava os espelhos, e era uma época em que as pessoas desenhavam em cima daqueles desenhos de espelho. Então minha mãe fazia aqueles desenhos de espelho. Lembra? E ela fazia a boneca, fazia o rosto, lado, né? Você... ficava assim. E eu louca para participar. Não, não. Sim. Mas ela fez um trabalho lindo atrás do outro. Eu achei impressionante. Mas não seguiu. Não sei o que foi que aconteceu com ela, né? Ela conseguiu fazer isso e acho que foi um ano mais ou menos. Um belo dia chutou o pau da barraca, não quer mais não. E ela tinha uma cabeça maravilhosa, minha mãe. Apesar dela também, acho que ela negou também, como eu, É né? a A negação, né? artista que ela era. Mas ela era impressionantemente uma artista. Esse rapaz morreu, esse meu primo morreu com AIDS na época. E eu sofri muito, porque eu gostava muito dele. E eu achava ele desbravador, sabe? Uma pessoa que rompeu paradigmas e que teve a ousadia de dizer, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Quem entrou agora, a gente está conversando aqui sobre a infância, viu, gente? Sobre a infância, sobre essa descoberta da artista, etc. Porque a coisa bacana que emergiu, né? né? Mas o reconhecimento veio depois. O meu reconhecimento veio depois, né? Porque emergir vai vir e veio cedo, né? Veio quando eu fiz o rosto do Tancredo Neves, mas não foi foi calado, Como exemplo, né? dessa infância, desse artista que emerge, vamos dizer, tarde, mas que não deixa de, nesse percurso, demonstrar sua arte nas suas atitudes, no seu dia a dia, que é, vamos dizer, que a obra de arte artista está no artista em si, na sua produção, independente de ser a produção de arte em si, né, que seja pintura, etc., mas vai mostrar nesse decorrer. Mas é a sua desenvoltura com o mundo, com o universo né, as influências não só que ele recebe das pessoas, mas a influência que ele dá aos outros. Né? Mas um exemplo que eu ia citar é, por exemplo, um tio meu, que inclusive seu esposo, né? Seu ex-esposo. Por quê? A minha forma de perceber, porque dentro da minha, artista, família, né? dentro da minha família artista, tem muitos artistas, mas que não levaram adiante, por quê? Porque essa aceitação até hoje nega, porque o artista é aquele vagabundo que não vai viver da arte, que é aquela pessoa, né? Tem muitos preconceitos ele tem também. músicas, né? Né? Então é isso, ele é um compositor. Imagina essa pessoa sendo criada, desenvolvida no meio de artistas, né, estimulada, influenciada dentro, por exemplo, do Rio de Janeiro da vida, onde aquele vai a Lapa, vai etc. Vai ali, começa a fazer sua canção,
vai uma televisão, escuta, então vai um outro compositor, ou não, um intérprete escuta e quer já gravar e grava, entendeu? Leva, então o meio também favorece bastante. Então, criar no meio que a gente não tem essa força, vamos dizer, não, por si só, não consegue essa força que já está dentro, mas não torna tão latente, porque não criou essa autodefesa da negação externa também. Você adquiriu para si essa negação. Você se transformou na É, negação que você é, escutou, né? é. E aí não foi adiante, porque eu vejo isso. Aí o que acontece com essa pessoa? Não dá certo em nada, entre aspas, porque é uma pessoa super inteligente, dá certo, sim, vamos dizer assim. Dá certo, mas se transforma no normal, que ele não é. Né? É, Né? Não deixa florir, é extravasar. aquela água na fervura, né? Não deixa extravasar essa sua criação. Ele É. poderia estar, vamos dizer, brilhando mais o seu ser Não, eu tenho naquilo que consciência ele disso. nasceu Se para eu ser. tivesse Né? a força que eu tinha na época, se eu O que é que tivesse. você pensa? Ela lá atrás, Regiane, ela me deu muito toque assim, interessante de vida, de transformação interna, e devo muito isso a ela, sim, viu, dona Sérgio? Não Não, existe depois pega depois pra um caminho, né, que tinha que ser assim. Ele tinha que ser assim. Entendeu? E isso foi bem interessante quando eu ouvi Regiane falando isso, porque as coisas que vieram após, as coisas que aconteceram na minha vida aconteceram porque tinham que acontecer daquela forma, certo? Por exemplo, todas as coisas, inclusive as más, as que não deram certo, hoje eu acredito nisso. Eu acho que tudo tem uma pré-determinação, sim. Hoje eu acredito nisso. Eu não acreditava, não. Vou dizer que não acreditava, não. Mas eu penso assim, se eu não tivesse feito assim, talvez minha filha não tivesse nascido. Eu não teria conhecido, eu também não teria me separado, não teria conhecido a outra pessoa, não teria feito outras opções. Eu não o que teria você pensa. entrado na questão política, eu não Uhum. teria conhecido uma outra pessoa que me colocou em determinadas situações que hoje eu tenho impactos em alguns lugares que eu deixo para cá. Eu não teria conhecido outras pessoas que estão no poder mesmo, que a gente sabe que existem poder e poderes, né? Uhum. E existem pessoas que fazem a história acontecer nesse momento como os atores, né? Existe o ator político, o ator principal. Os atores principais, aqueles que fazem a fomentação dos destinos de todos, né? Então, assim, eu conheci algumas pessoas e eu só conheci algumas pessoas porque a minha vida veio nessa trajetória, veio acontecendo veio muita coisa boa, veio muita coisa ruim, fiz uma retrospectiva dos meus 50 anos, foi válido. Teria mudado, teria virado artista, não sei o quê. Eu digo, não, mas eu sou. E hoje para mim foi mais tranquilo. Eu digo, não teria virado, eu sou. Por isso que, para mim, aquela live do Ricardo, né, foi bom Uhum. porque eu disse, não, eu sou, eu só precisava era reconhecer e desenvolver aquilo ali. Nem que seja para mim, para minha família, para os meus amigos, ou para quem quer que seja, quem queira ver. Quer dizer, é a mesma coisa no final, mas um de uma maneira mais forte, incisiva, e outro menos visível, mas que internamente é o mesmo processo, vamos dizer assim, né, do artista que A gente vem vive numa planejado. época muito difícil também, né? Porque Uhum. a era tecnológica, ela pode parecer fácil para muita coisa. Mas, assim, hoje eu vou dar um conceito meu. A questão da arte, ela vai mudando com conceito. E ela vai Uhum. mas ela deveria mudar conceitos, né? Mas ela está Isso. indo mudando com conceito. Ou seja, as pessoas elas estão fazendo todas umas artes diferentes, artes interessantes, mas instantâneas demais. Elas não. As músicas antigamente são eternizadas, né? A Uhum. música é eterna. Hoje em dia, essa geração, cada vez mais, ela está dizendo que a música não é mais eterna. Ela é instantânea. Não acho que tem que ser assim. Eu acho que nós temos que começar a eternizar as nossas coisas, fazer as coisas para durar, porque é instantâneo agora, e o que vai te segurar quando você tiver com seus 30 anos, que você for olhar para trás, que coisa te representou naquele momento? Já que foram tantas coisas instantâneas, entendeu? Eu escutei Muito. uma música aqui, duas, três, quatro, cinco músicas, todas vídeos, isso, aquilo, outro, mas o que foi que segurou? Ah, é uma era inteira que talvez não tenha referencial no Isso que futuro. você colocou é bem colocado, porque seria interessante que fosse eternizado, não só na pessoa que recebeu, porque isso aqui vai ficar naquela pessoa, né? Aquela experiência.
mas não vai, muita gente não vai poder acessar se não tiver o contato com essa pessoa, vamos dizer, não vai acessar a arte em si, não é isso? E a gente sabe que os nossos, pelo menos os nossos jovens, eu vejo porque eu tenho jovens, né? E os nossos jovens, não os mais velhos, que os mais velhos eles já têm uma visão diferente, né? É, eu criei minhas filhas escutando que de abelha, então, Blitz, Titãs, então, os bichinhos nasceram, os bichinhos eram vai pro meio da rua, eu levava para brincar na rua, pegava um monte de criança, colocava assim, num local bem ermo, vamos brincar na rua para ralar o joelho, para ter infância. Quer dizer, eu pude proporcionar isso para as meninas, mas a mais nova, ela é altamente tecnológica. O que eles querem? Eles querem jogar, eles querem interagir, eles querem falar, eles querem discutir no Twitter, discutir nos jogos, né, que eles estão. Mas isso vai ser o referencial deles daqui a alguns anos. Aqui, quem é que vai ser? Quando eu crescer, eu tiver meus 30, 35, 40 anos, naquela época que a gente jogava. E talvez as coisas mudem daqui a 10, 20, 30 anos. Sim, tudo bem. Mas eu estou falando de arte. Eu não estou falando da estrutura do que a pessoa vive, das lembranças dela da infância. Eu estou falando porque a arte, ela não vai ficar, ela nos acompanha no decorrer do tempo. A música que você lembrou, a música que lembra o teu casamento, a música que lembra teus pais, a música que lembra a tua adolescência, a música que você ouviu quando criança, o que você pintava, o que você deixava de pintar, olha aquilo ali, o cheiro, porque a criança lembra, né? Que ela ia para a escolinha e tinha aquele, eu lembro do tutti-frutti, que eram essências, né? Já tem gente que gosta quando lembra a mamãe fazia um suco de manga, então o que você lembra do cheiro da sua infância? Assistia, né, filmes assim, e a família toda junta, e vamos comer pipoca e tudo, e quem é que vai sentar no sofá, e esse aqui é meu lugar, esse aqui é meu, isso tudo é história. E essa referência histórica dessas coisas, as famílias estão perdendo. E talvez essas por isso, crianças viu, vão Valesca? sofrer, viu? E talvez por isso, Valesca, muito bem colocado. Muitas vezes a arte está se colocando nessa posição de querer trazer isso. Nada, Valesca, é isso. Então, isso que você falou é interessante por isso, porque a questão tecnológica está no nosso meio, não tem como fugir. Por exemplo, construindo instrumento musical com menos contato, o instrumento eletrônico no tablet que eu posso acessar, é a pintura ali no tablet também que eu acesso. Mas essas outras referências não podem ser excluídas e existem. Então, eu tive um casal de amigos que o filhinho dele, com 5, 6 anos, tocava. 6 anos, o menino, acho que eu tinha 6 anos, o menino tocava na bateria da igreja. O menino era baterista. Eu digo, meu Deus, quem que tá tocando a bateria? Eu não vi o baterista. Eu não vi o baterista. Eu digo, gente, essa bicha tá sozinha? Que isso? Eu digo, não. Botaram um playback? Eu digo, não, tem um baterista ali. Cadê a mulher? Quando eu era aquela cabecinha pequenininha, o menino lá. Meu Deus! Então, assim, existem várias outras formas, não só o desenho, a pintura, mas de estímulo, mas existe a música também, a representação. Não colocar neles as nossas frustrações, né, Valesca? Nossas frustrações e nossas idealizações. Exato, projetar neles. E a questão da arte, Valesca, colocando já a Letícia aqui, o Gabriel, né, o Letícia, que seja. Gabriel, se fala Letícia agora me mata. Como exemplo, né, como exemplo disso, que uma criança, já que estamos falando sobre infância, todo esse desenvolver, vamos colocá-la aqui. Ela, como pequena, era a criança mais jovem, que na verdade era menos artista do que a outra. E ao crescer. Eu vou falar pelo lado. Letícia, quando nasceu, vamos falar na Letícia. Ela virou para mim e disse que queria ser menino aos 3 anos de idade. Não tinha nada a ver com sexualidade. Não tinha nada a ver com sexo, porque as pessoas interpretam as coisas de forma totalmente errada. E eu perguntei por quê. Eu não fui com aquela coisa de atropelar a criança, de dizer, você não pode, você... Não, eu disse, eu perguntei por quê. Mas porque os meninos gostam, eu gosto dos brinquedos dos meninos. Aí eu comprei o carrinho, tá aqui, seu carrinho. Qual é o brinquedo que você quer? Eu quero aquele ali. Eu digo, tá certo.
eu quero ser menino. Tudo bem, você vai ser um menino. Vou lhe dar todas as coisas de menino. Comprei um monte de carrinho e tal, deixei pra ela. Aí ela, um belo dia, virou para mim e disse assim, mãe, ok, se eu voltar a ser menina, tem problema? Eu digo, tem não. Uhum. Por que você quer ser menina? Porque eu gostei daquele vestido cor-de-rosa. Eu digo, tá bom, e voltou a ser menina. Passou. Passou. Teve aquele primeiro episódio e passou. Chegou na adolescência, né? E ficou altamente, nossa senhora, não gostava de pessoas que eram todos, que gostavam dos mesmos sexos, aquela coisa de... Começou a entrar em conflito. Adolescência, minha querida, deixa passar o conflito. E chegou na vida adulta. Quando chegou na vida adulta, virou para mim e disse, eu vou... Aí reconheceu o que gostaria de ser, não que tivesse assim, a questão sexual dela eu não cheguei nem a questionar, porque não era essa a questão, porque isso é uma coisa dela, o dele. Isso é um problema da pessoa, ninguém tem nada a ver com isso. Então eu disse assim, olha, não vou, vamos resolver aqui. É um conceito de ser. Ela disse, é uma questão de identidade. A minha identidade. Eu gosto que a minha identidade seja para o lado masculino. Eu quero ter esse lado masculino. Eu quero vivenciar isso, meu lado masculino. Depois que esse processo, isso não tem absolutamente nada a ver com as fantasias que as pessoas querem em relação ao outro. Os conceitos, os seus conceitos do que você acha e o que tem que ser, isso nada tem a ver. O outro vai decidir a vida dele querendo você ou não. Você só precisa respeitar. Não existe essas coisas de você estimulou, não estimulou, não. A pessoa é aquilo ali, ela quer viver aquilo ali, viva. E eu fiquei com medo, porque ela virou para mim e disse assim, eu vou fazer uma transformação física. Eu disse sim, contanto que não afete sua saúde. Percebe? Porque você pode ser algo, você só não pode negar a ponto de você se prejudicar a sua essência do seu DNA, de você ter uma doença, de você ter uma quebra hormonal a ponto de você adoecer. Por isso eu tenho muito medo disso, entendeu? De coisas Sim. muito definitivas, porque você é uma coisa agora, você pode não querer ser depois, então você não pode voltar, e para mim isso é meio perigoso. Eu só passei esse bisu para ela, que agora é ele, né? Então, a partir do momento em que eu for conversar com as pessoas, mudou o nome nas redes sociais, hoje em dia é Gabriel, e tudo mais. A partir do momento que eu for falar da Letícia, mas não é mais a Letícia, já foi. A Letícia não existe mais. É Não difícil existe mais a aceitar para quem está do lado de Letícia. fora, né? Por Não, a exemplo, eu, Letícia, por para exemplo. que as pessoas da família, elas precisam entender que as pessoas É, também, e os amigos, e todo mundo que está em volta, as pessoas têm que decidir aceitar a opinião do outro e as decisões do outro, que não tem nada a ver com você. sim. Entendeu? Então, hoje, quando eu vou falar Gabriel, vocês vão saber que era a Letícia, que não é mais, que não existe mais. Muito Aquele bom ser quando você humano não percebeu existe isso. mais, gente. Foi embora. Não pode Para voltar, né? ele, Não há para retorno. ele, não existe mais. Então, existe hoje o Gabriel. Sim, você como E mãe muito bem está colocando isso aqui porque não é fácil para uma mãe, né? Eu como prima, muitas vezes a gente chega também que não participou desse processo, de repente de longe, seja mais fácil de irmos por essa inaceitação, por conta de não ter participado desse caminho, né? Do conhecer. é, As pessoas têm o preconceito por não e, conhecer, não entender, não Maria, conhecer. na live, porque a coisa que a criança mais quer é uma aceitação paterna e materna. Então, a aceitação tem que vir dos pais, antes de mais nada, né? Então, eu sou mãe de um menino e mãe de uma menina. E quem estiver achando ruim, que se exploda. Ele vai atrás agora das coisas familiares, É, do como resgate, falamos, do né? contato com o Sim. pai, né? Independente Que também é disso, uma pessoa fantástica, que tem uma sensibilidade muito grande. Tem que voltar àquela questão dos resgates internos. Eu vejo como um resgate interno. Também os filhos estão lá, os irmãos estão lá. Tem uma saudade da irmã, uma saudade do irmão, né? A família, né? Aqui teve muita gente boa, teve muitos amigos e tudo. Teve encontros, teve desencontros com amigos, teve, mas a família, ela uhum, pesa muito. Então, é um ser humano muito parecido, assim, com o pai,
né? No sentido você sabe, o conceito de família é muito forte, né? Fala. Na família Araújo, né? Você como A pedagoga família falou. Araújo, ela tem um conceito muito forte. Então, eles são muito ligados entre si. Ela tem isso, ela nasceu com... As duas meninas nasceram com essa situação de conceito familiar. Eu já sou uma andarilha no mundo, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou diferente demais, né? Eu sou muito diferente de todos, né? Eu sou a estranha no ninho, é aquela pessoa que tem asas, então eu vou me embora. Então, eu pego a mochila, vou me embora e tal. E eu tenho um companheiro que a cabeça dele é do mesmo jeito. Vai embora, vamos lá, vamos pegar aí. Então, contanto Você não que se comunique prende pelas raízes, né? contanto que comunique 3 dias antes para ele montar criteriosamente a mudança. Mas ele Você não se prende vai. pelas raízes, te libertou. Não porque por causa do que aconteceu com a minha vida, né? Meu pai era um militar que saía de uma cidade para outra, os filhos voavam de um lado para outro, e ele o nome dele significa viajante, é Newton. Olha um nome desse, um ser humano desse não segura canto nenhum. Todo ano ele queria mudar de cidade. E ele mudava, não é porque só mandava, porque ele gostava de mudar mesmo. Não tinha aquele lar acomodado, né? Uhum. Eu tenho Mas isso eu em mim, tive, sabe? até sentar em Fortaleza. Quando sentou em Fortaleza, aí eu virei uma cearoca, mistura de Ceará com carioca. Peguei o sotaque, né? Fiquei uma senhorita arretada. Talvez eu viaje assim, como às vezes assim, vou para aí, né? Dá um Sim. pulinho, você vem para cá também. Tá toda Né? Elfa Vou lá agora aí, pensando feliz. Na Sim. Elaine, Elaine, vou lhe perturbar lá na Alemanha, né? A artista agora está em momentos de descobrir outros territórios, né, Valesca? Ah, é. Tô adorando esse negócio. Porque são os estudos, né? Os estudos diferenciados desses estudos humanos, né, familiares, etc., e os estudos outros que são esses estudos que a gente estava falando, que é, vou estudar a história da arte, vou estudar as técnicas, etc., porque a vida, a gente, quer queira ou não, vamos chegar no mesmo canto, que você falou, né? Que você está aí, que você, independente de futuro, se torna artista, que aceita como artista e vai começar, então, a aplicar com maior força, deixando para a eternidade, né? Como você falou, vai deixar algo lá para poder ser visto por muitas décadas, por muitas gerações, independente de produzir arte, que isso tem a ver com o conceito da arte artista, porque eu estou falando aqui, desculpa que hoje eu estou falando muito, é isso, que às vezes um artista pode passar a vida inteira vivendo aqui entre a gente e ser essas pessoas que pinta aqui, pinta ali, faz uma arte aqui de canto, faz não sei o que, não sei o que lá, e vai comunicando, e vai interagindo, e vai transformando as pessoas ao seu redor, e a arte também que transformando, mas muitas vezes não se assume nessa criatividade potente, um exemplo, né, que eu vou muito, e dentro daquilo tem outros artistas também, tem muitas exposições, tem muitas coisas, então mais uma outra produção, né, isso, Valesca? Então, para a gente fechar aqui, fala, a voz é Eu sua, penso assim, me fala sobre... esse ano eu fiz eu vou fazer por ano, né? Porque a gente fica mais fácil para a gente lidar. Então, assim, eu vou dar uma precada e no ano que vem, é um projeto para o ano que vem. No começo do ano letivo do ano que vem, eu já estou voltando às salas de aula mesmo, né? Que eu Para já dar dei aula também ou só para receber? para receber, para receber. Não, eu já não tenho mais, eu não tenho mais sala de aula, já foi. Já tinha que ser, já foi. Já deu, tem muito tempo, 15 anos, já foi. São das Agora eu pessoas quero que é cruzam no receber. seu caminho, né? Você dá uma aulinha assim, né? Não, eu gosto, Professora. isso, é verdade. Eu gosto de dar os reforços, Que os muda apoios, muito isso, reconhecer. entendeu? O que eu quero fazer agora, eu estou fazendo umas coisas assim. Eu estou começando uma área de assistência social, eu estou dando um apoio aqui pela CPDLF, que é o que eu quero fazer. Uma associação que é a Comunidade dos Povos dos Países Lusófonos, que o Fernandes está abraçando, junto com o Mário Sá Gomes, e entra Guiné-Bissau, entra Brasil, e a gente é responsável por Guiné. E o Mário Sá Gomes pelo Brasil, e os outros países, eles se cruzam, né? Em cada um responsável por outro, que é uma associação muito parecida com aquela que já existe, CPLP, eu acho, que é mais governo, né? Povo governo, e a gente é mais com o povo, né? É mais ligado à assistência.
Eu quero abraçar isso mesmo de coração, né? E levar isso bem a sério, né? E para o ano que vem eu começar ao estudo para acoplar isso. Paralelo a isso, eu vou fazendo o meu trabalho, né, artístico, as minhas obras, as minhas coisas, com a minha calma, com o meu tempo, com aquilo que eu neguei. Se eu fizer uma série de umas 20 obras assim, que der para selecionar, e a gente juntar eu, Patrícia, Sejane, Vando, né? E outros mais, a gente brinca por aí. Pode ser aqui, pode ser no Brasil, pode ser ir na Espanha, porque é mais fácil, né? Tô lá do lado da Espanha. O campo está aberto para todos. Nós decidimos depois. Qualquer coisa você vem por aqui, que eu estou na divisa mesmo. Então, Basta faz crer aqui, cidade e decidir. cultural, guarda, né? Tá Mas a certo. gente vê. Pois é isso, o seu E, recado foi bem dado. Entendi tudo, maravilha, foi muito bom. Próximo de você. nesse sentido de reconhecer certas coisas, né? De encarar certas coisas. Eu mudei alguns conceitos também, inclusive conceitos políticos. Não é que eu deixei de ser uma pessoa voltada mais para o lado da direita. Eu tenho minha essência. Eu acho que engraçado, me lembrei agora, acho que ela não está mais no Manuel Bulcão. Não, eu vou falar uma frase que ele falou. Se não mudou o meu conceito, pelo menos me fez refletir. Foi essa frase que ele falou no e-mail antes da gente, porque ele é de esquerda e eu é de direita, então nós tínhamos embates, né? Mas ele é um escritor maravilhoso, ele faleceu. Mas ele disse, e eu conversava muito com ele, e uma das frases que ele passou no e-mail foi isso: foi muito bom ouvir teu conceito, porque se não me fez mudar de ideia, pelo menos me fez refletir. Então, é do mesmo jeito com ele, pelo menos não mudou minha ideia, mas me fez refletir. Então, eu mudei algumas coisas, sim, não todas, mas algumas. Eu não sou mais aquela pessoa com situações tão pontuais. É o meu posicionamento, Patrícia, mudou muita coisa. Sim, sim. Meu posicionamento político e a minha visão. Eu tive contato com um monte de gente e que me fez ouvir, né, um outro lado. Então, assim, nunca fui extrema-direita, nunca. Não fui. Eu nunca fui A gente, extrema-direita. Mas a eu gente, fui um pensamento de direita, porque eu acho que o Estado tem que me deixar ter o meu dinheiro para mim. Vai mandar o que eu tenho que fazer, deixei de fazer. Eu vou vender meu balde, eu vou pegar 60% do meu balde e dar para o governo. Para quê? Também. Aí eu não ok. concordo muito com isso, não. Mas, assim, mas eu tenho o meu lado. Eu sou muito social. Então, isso foi que me faz ser eu mesmo. Tá bom. Um beijinho. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau. Sucesso, parabéns por tudo.